O atraso na fala é uma das queixas mais frequentes no meu consultório. E a dúvida que os pais sempre trazem: doutora, será que é autismo? Ou será que é alguma outra coisa? Quando eu devo pensar em outros transtornos e quais os principais transtornos envolvidos com atraso na fala? E para falarmos sobre este assunto, quem está aqui comigo hoje é a Andressa Gonçalves, que é fonoaudióloga e trabalha com intervenção voltada à estimulação de crianças dentro do espectro do autismo. Tudo bem, Andressa? Eu estou bem, Auri. E você? Bem-vinda, muito obrigada por aceitar nosso convite de estar aqui hoje explicando um pouquinho mais para os pais como que funciona a avaliação desde a parte inicial, que antes de mais nada é feita uma avaliação, não é isso? Sim. E se apresente para que eles conheçam você e que possamos discorrer um pouquinho e sanar essas dúvidas que os pais sempre trazem para nós. Tá bom. Bom, eu sou Andressa, sou fonoaudióloga, eu sou formada há 22 anos. Tenho uma caminhada aí dentro da fonoaudiologia e a honra é minha de estar aqui, tá? Muito obrigada pelo convite, né? Esse seu projeto tão lindo, maravilhoso, que precisa a gente compartilhar esses conhecimentos. Exato. E assim, para mim é uma honra mesmo estar aqui conversando sobre esse assunto com você. Ai, que bom. Eu e a Andressa já trocamos algumas figurinhas, nós temos alguns pacientes em comuns e é sempre importante que a gente tenha essa liberdade de conversar com os profissionais que acompanham, até para que a gente trace metas de intervenções, para que a gente acompanhe toda a evolução desses pacientes. E a primeira pergunta: quais os primeiros sinais de atraso? E isso já acontece muitas vezes antes da criança falar. Antes mesmo dela falar, a gente já tem alguns indícios. Sim. É isso, não é? Isso mesmo. Então, vou falar um pouquinho sobre quando um bebê nasce, né? Que a gente pensar num desenvolvimento geral. Então, a mãe teve a criança e desde o nascimento a gente já pode perceber algumas coisas, porque são os marcos do desenvolvimento, Sim. né? Então, o contato visual, né? Essa questão de chamar a criança, ela olhar, né? A questão visual também, o colorido. Então, desde o terceiro, quarto, quinto mês, a gente já pode começar a observar, né? Não estou falando que a criança não me olhou ou isso, aquilo que já não, mas são algumas pontuações. Precursores da linguagem que a gente fala até, isso né? mesmo. Que são, desde o nascimento já tem uma interação ali da criança com as pessoas, principalmente os pais, a mãe. Sim. Já tem uma ligação e uma interação, né? Que não necessariamente seja uma linguagem propriamente, mas a gente já tem indícios desde muito cedo, né? Muito cedo, desde ali da amamentação, a mãe, né? Tendo esse contato pele a pele com a criança, né? Então, isso daí já me dá algumas coisas, tá? Aí, começamos no sexto mês, sétimo, que a criança já consegue apontar alguma coisa. O apontar é algo essencial para o desenvolvimento da linguagem, né? A gente talvez não dá muita atenção. Apontar, sim, porque o apontar a criança vai estar querendo algum objeto, né? Um brinquedo ou a água, o que for. Então, a gente já tem ali esse maior marco, né? O apontar. Então, tem crianças que vêm com 2, 3 anos, a criança não aponta, a criança não tem nada. Além de não falar, porque não é só o não falar, existem outras maneiras de comunicação e de linguagem, sim, né? Sim, e um outro também, além do apontar, a imitação, que começa desde muito cedo. E ali por volta dos 6, 7 já tem muito de imitação, né? Do esconder e a criança... Isso. A expressão facial, sim. A mãe sorri, o bebê sorri. Sorri de volta. Né? O brrr do carrinho, aquela parte do angu. Ai, angu, a mãe ficava, né? Mas o que é esse angu que a criança tanto chama atenção? É a entonação, né? Ai, o que eu vou fazer com uma criança? Gente, é entonação. A entonação de como eu falo, aquilo chama atenção. Né? E não é falar errado. Eu vou falar com o meu bebê. Eu quero o calinho para brincar? Não, não é falar errado. Entonação. Então, falar errado com a criança também não nos ajuda. E sim atrapalha nesse desenvolvimento, né? Então, é entonação. E o bebê já presta atenção nessa entonação desde o nascimento. Desde o nascimento. De reconhecimento, né? Sim. De imitação, conforme a gente faz, ele já
Ali nos primeiros meses ele já devolve a linguagem, seja com um sorriso, seja com aqueles sons incompreensíveis inicialmente. Isso mesmo. Depois vem os guturais, a lação. Então, desde muito cedo já é possível a gente estar identificando, né, esse comprometimento na linguagem. E também, como que se faz? Digamos, a criança chega para mim com um atraso na linguagem. Ali 1 ano e 6, aquela criança com 1 ano e 6 meses que não fala nenhuma palavra, que não tem essa intenção, que não aponta, que não demonstra, que não responde, que não imita. E eu encaminho para avaliação com a fono. Como que se dá essa avaliação inicial e também quais são os principais diagnósticos diferenciais que a gente pode estar pensando num primeiro momento ali com relação à ausência de fala. Então, uma das primeiras coisas que eu preciso ter em mente é as questões sensoriais dele. Então, como que está a audição, como que está a visão, né? Se essa criança tem isso, se está tudo beleza, aí eu vou para outro processo, né? Eu falo que a gente anda em conjunto. Eu não consigo fazer nada sozinha, né? Eu preciso muito da sua ajuda, porque daí você também vai pontuando, a gente vai fazendo o traçado junto. Então, descartamos, fazemos o exame da audição, fazemos o exame da visão, não tem nada. Aí nós vamos investigar como que é essa rotina dessa criança, como que ela está exposta, o que ela tem de estímulos, né? Porque tem criança que tem todos os brinquedos possíveis, mas não tem estímulo. Aí a mãe fala, eu fico 24 horas com a criança. Como que você fica? Como que vocês brincam? Não brincam, com o celular, né? Fica um na televisão, o outro com o celular, com o tablet, e não tem contato, não tem comunicação. Não tem troca. Não tem, né? Então, para a criança aprender, não precisa imitar, ela precisa entender o porquê que se comunicar. E muitas vezes a mãe vai deixando. Mas muitos ainda acham que a TV e que esses desenhos, músicas infantis que estimulam a linguagem da criança. E, na verdade, mais atrapalham, né? Só atrapalham. Tem desenhos, então, que não tem nada, né? Só é o videozinho. Ou então me coloca no inglês. Aí eles chegam, nossa, olha, meu filho está ótimo, ele fala tudo em inglês. Em português? Não, nem oi. Ele não fala. E a função? E a função social, como está, né? Então, para a gente pensar em diferenciar em o que é esse atraso, eu começo lá. A audição tá beleza, a visão tá beleza, aí eu vou investigando. Aí entra a questão do sono, como que é o sono, como que é essa criança, a rotina dela, a alimentação dela. Então, a gente faz todo um histórico para pensar, né, se é mesmo um estímulo que não está adequado ou se tem algo ali que também não é tão fácil assim, você vai bater o olho e você vai saber. Saber do que se trata. Questão de doenças orgânicas que você falou e também de desenvolvimento de outras habilidades como a motora, por exemplo. Isso. Uma criança com comprometimento do desenvolvimento motor, da musculatura orofacial, tudo isso acaba comprometendo o desenvolvimento da linguagem. Já tive pacientes que eu peguei e teve falta de oxigenação no momento do parto e a criança não tinha o contato visual, mas era bem leve. Eu até foram daí no médico e falaram que eu estava com uma perna curta. Sim, houve um probleminha lá, mas até descobrir. Então, isso também afetou na questão da linguagem da criança, né? Nessa questão de se comunicar e também na questão da deglutição, mastigação. Então, tudo a gente tem que averiguar ali como que tá. Não é simples. E digamos que eu avalie essas questões, eu não tenho comprometimento do desenvolvimento motor, a parte de audição já descartei qualquer alteração, a questão orgânica tá tudo ok, eu estou estimulando após a consulta, ela veio na consulta, eu orientei sobre os estímulos, nada de tela, estimular, brincar com a criança, nada de facilitar a vida da criança, que a gente sempre fala. Precisamos dificultar. Isso já fizemos. E aí, o que eu vejo a partir disso? O que a gente pensa a partir daí? Então, nós já mudamos o estímulo, já mudamos várias coisas. Aí, eu vou te devolver também, porque daí não é só falta de estímulo. Não é somente algo ali que está precisando só do estímulo, e sim tem algo a mais. E esse algo a mais, né, pode ser um autismo,
pode ser um TDAH mais severo, né? Então, tem várias coisas que daí eu passo para você, porque você me mandou para mim, eu fiz todo o acompanhamento, fiz toda a intervenção, né? E sempre eu gosto de comentar, porque talvez... E outros profissionais também, não é mesmo? Muitas vezes, né? O terapeuta ocupacional, a parte psicopedagógica para ver a questão do acadêmica, a fisioterapia, né? A nutrição também, muitas vezes, para cuidar ali, balancear essa questão. Então, muita gente para nos ajudar, né? Muita gente. Sim, sim. E você falou sobre o TDAH. Muitos têm em mente que de transtorno do neurodesenvolvimento, o que causa comprometimento da linguagem é o autismo. Só o autismo. E, na verdade, todos os transtornos do neurodesenvolvimento pode cursar com atraso no desenvolvimento da linguagem. Sim. Né? Eu não teria comprometimento necessariamente das habilidades sociais, mas da linguagem, sim. Sim. Nesses casos, quando a gente estimula, é mais tranquilo de... O resultado vem bem mais rápido, né? Então, talvez o autista aí, a gente não tem como falar, mas vamos pensar numa evolução bem rápida de 1 ano e 6 meses você já tem a resposta de um outro comprometimento, né? O autismo é mais... E se eu não pensar em um transtorno do neurodesenvolvimento, digamos, descartamos que seja um TEA, um TDAH, e eu tenho mais a questão de comprometimento da linguagem, quem mais eu poderia pensar? De repente, uma apraxia, alguma coisa nesse sentido? Podemos pensar. E a partir de quando eu pensaria numa apraxia, por exemplo? Olha, a apraxia, ela vem junto também com o autismo e muitas vezes dá um diagnóstico de autismo e apraxia, né? Então, é um diagnóstico diferencial, que daí você vai vendo toda a questão motora daquela criança, né? Muitas vezes até você coloca estímulo motor junto com a terapia de fono, aí você vai ver o resultado. E consegue ver um resultado? Consegue, né? Então é diferente. O autismo em si, porque tem essa questão da função social, né? Tem apraxia junto? Pode ter. Então demora mais a intervenção, não é de um dia para o outro, né? Que a gente vai ter. Mas agora a apraxia você consegue ver que tem um desenvolvimento, um desenrolarem mais rápido também. Ah, sim, porque ele tem toda a questão de linguagem dele está preservada, o que ele não consegue, o problema dele na articulação. Porque nós temos 2 tipos de linguagem, a como eu expresso e como eu recebo. A receptiva tá beleza, do apráxico, né? Aí ele entende tudo? Entende tudo. E na hora dele se expressar, que é onde está parando ali. Então, muitas vezes ele precisa bem motor mesmo. Vou instalar o fonema na boca dele. Então, a gente vai pegando várias dicas, né? Tem vários métodos aí que vêm também para nos ajudar, para estimular. E como que as famílias poderiam estar estimulando essas crianças desde que identifica? Digamos que ali 1 ano e 2 meses, 1 ano a 1 ano e 6, a família identificou que eu tenho ali um atraso, mas vai começar a intervenção, mas como que eles poderiam também estar ajudando essas crianças em casa? Primeira coisa, diminuir tela. Diminuir televisão, diminuir o celular. Eu não estou falando para não dar, né? Eu super entendo, eu também tenho filho, tem hora que a gente fala, vai pro celular para dar uma acalmada. Mas crianças menores, gente, é muito sério dar. É como se fosse um cala-boca, né? A gente dá chupeta pro bebê para não chorar quando é bebê, a gente dá o tablet para também né? É bem isso. E o que está acontecendo? Isso está afetando muito, muito, muito na linguagem. Por quê? Porque no tablet ele não precisa falar, só vai a parte motora do dedinho, né? Os dedinhos ali estão... Então, qual a função de se comunicar? Então, o que os pais podem estar nos ajudando nesse estímulo? Retira isso. E preciso de tempo de qualidade. É sentar, brincar com a criança, jogar bola. E isso você vai estimulando. Na hora que for tomar um banho, vamos falar as partes do corpo. As crianças hoje em dia não sabem. Você vai falar umbigo. O que é umbigo? As coisas do dia a dia, você não fazer de forma... Isso. Porque hoje está tudo muito automático, né? Isso. Tudo se dá de forma automática. A refeição, o banho. Vai fazendo, né? Vai fazendo. Ah, tô com pressa. Mas isso é 30 minutos ao máximo do dia. 30 minutos do dia com qualidade. Eu não tô querendo 24 horas. Então, 30 minutos que você tiver, né, com essa qualidade, o que fono faz? Milagre lá dentro da sala? Não. A gente senta com a criança e vamos brincar ali, né? Ver essa troca, ensinar essa troca, o diálogo. Qual a importância do diálogo para mim?
para essa criança? O que eu tenho de função comunicativa? Aí, muitas vezes, o que acontece? A mãe pega, outra dica, a mãe pega e coloca mamadeira, água, suco, tudo ao alcance. A criança Ele não precisa pedir. Não precisa pedir. Ela vai lá, pega, ela sobe em cima dos armários para pegar o que ela quer. Então, a gente precisa dificultar. Precisa mostrar que é legal, temos que falar. Qual a importância de falar? E isso começa lá de casa mesmo. Os pais precisam me ajudar, porque só na terapia eu não consigo. 1, 2 horas por semana que ele fica na intervenção. E Isso. todo o restante do tempo em casa e na escola. Isso mesmo. E quando vai pra escola, né? Quando vai. Ainda temos muito isso. Atrasou a fala, coloca na escola que vai falar. Ou se não, eles esperam dar 3, 4 anos. Vai falar, fica em casa. Como que ele vai pra escola? Você não consegue nem pedir pra ir no banheiro? Né? Exato, exatamente. É o falar, porque quando a gente pensa em escola, em socializar e aí estimular, porque quando você está com outras crianças, se você tem interação, lógico, você acaba aprendendo, né? Tem mais troca. Mas se eu tenho um comprometimento na linguagem e na troca e nas habilidades sociais, só colocar a criança dentro de uma escola não resolve a situação dela. Não. Pelo contrário. E outra coisa que eu vejo também é a questão desses limites na criança. Então, quando o pai fala não para a criança já chora. Não tem regra, né? Aí vem, é autista, tá fazendo birra, olha lá, né? Então, o autismo, não estou dizendo que não pode ser, mas a gente tem que analisar com cautela, né? Para saber o que tá ali afetado. As birras existem, né? Sim. Existe desde sempre. Sim. E o que eu estou fazendo? Eu, como pai e mãe, o que eu estou fazendo para ajudar? Como eu lido com as birras? Que daí a gente passou de uma fase em que a gente corrigia as birras com castigo, com bater, e aí não posso mais isso, claro. Mas o que eu faço? Aí eu cedo e faço a vontade da criança. Aí se ela quer, sei lá, comprar N coisas no mercado, começou a chorar, tá lá, o pai vai lá e compra. E aí, vai parar nisso aonde? Exatamente, exato. Então, o estimular em casa, dificultar a vida da criança e também de não ceder a tudo que ela quer, Isso né? daí começa de um copo de água, né? Da mãe colocando tudo lá, ou o controle da televisão. Ao alcance da criança, que ela mesma vai lá e liga, desliga. Total. Pega mais de um eletrônico por vez. E acabou. O mundo dela acabou. Vai sair de casa pra quê? E aí, quando você vai tentar colocar para fazer alguma coisa, para ir na escola, para fazer alguma atividade, a criança não quer. Não quer. Porque aquilo tá muito cômodo para ela. Pra que ela vai fazer isso? Se ela tá em casa, é uma rainha, um rei lá. Vem tudo Vem tudo a ele, né? A comida na boca, tudo, a água, não precisa fazer nada, ele tá lá. E acompanhado das telas. E acompanhado das telas. É complicado. Mas já estamos corrigindo isso. Né? Já estimulamos a criança, já corrigimos na consulta, você já deu as orientações e ainda assim eu não avancei e eu vou intervir. Existe diferença entre a intervenção de uma criança neurotípica ou de uma criança neuroatípica, como o autismo, por exemplo? Eu sempre falo assim, Ori, que pra mim, independente do diagnóstico que vem, o objetivo é o mesmo. O que eu quero? Eu quero tornar aquela criança, aquele indivíduo, independente da fala. Então, o meu objetivo vai ser... Porque tem pais que querem saber, será que é? Será que é? Pra mim não vai muito importar. Porque o meu objetivo é fazer aquela criança tornar comunicativa dentro do meio que ela tá. Então, criança com autismo não vai estar em tela também? Então, eu preciso organizar esse sistema aí para entrar com as intervenções que o meu objetivo é o mesmo. Então, não vai mudar. Talvez mude cada paciente por paciente. O gosto do paciente, né? A criança gosta mais disso ou daquilo, daí eu vou mudando. A intensidade. Isso. A necessidade de outros profissionais associados. Aí a gente analisa. Mas o meu objetivo é único. É o mesmo. Para crianças que vêm com um laudo aí, né? De um TEA, de um TDAH, e para criança que é só falta de estímulo. Aí o que comanda muito é o que a família abraça, né? Porque pode ser que seja só falta de estímulo e não tenha também resultado. Posso, né? E o resultado depende muito também do quanto a família se compromete. Isso, total. Quando a família abraça,
é autista, é o que for, vai, gente, é sensacional, sensacional. O resultado vem, né? Vem sim. E temos casos lindos e que a gente fica, assim, muito feliz de como eles evoluem, do quanto eles desenvolvem. E o nosso objetivo principal é esse, é desenvolver a autonomia da criança, é torná-la independente. Antes da gente pensar em qualquer outra questão, no estudar, no se formar, no trabalhar, nós precisamos de uma criança, exato, independente no básico, com autonomia para o básico. E assim, não é mãe legenda também. Porque tem casos que vão... quantas palavras falam, né? Que elas querem... 2 anos, quantas palavras tem que falar? Eu chuto muito baixo. 100 a 200. Aí eu falo, quantas palavras ela fala? Eu acho que umas 10, quer ver? Quero. Ela faz, deu. Palavra? Ela tá pedindo pra ir no banheiro. É? Então, como assim? É mãe legenda. Todo mundo precisa entender essas palavras. Porque muito do que eles fazem a gente já compreende pelo modo como eles se expressam. Eles têm a dificuldade de não expressar, mas nós não. E aí a gente já pega e já faz de antemão. E quando a gente questiona muito, eu vejo isso bastante no consultório. Quando a gente pergunta, mas fala, ele interage com as outras? Sim, interage. Brinca com outras? Sim, brinca com outras crianças. E quando você vai ver, isso não acontece. A mãe está mentindo? Claro que não. Ela entende, ela vê a criança junto de outras crianças e para ela acha que aquilo é uma interação. Ela fala uma coisa, a criança fala 2 sílabas, uma sílaba da palavra, ela já completa e ela acha que a criança está falando. Então a gente tem que estar trazendo para ela que aquilo não tem funcionalidade, ou ela fala, a criança repete. Quando a gente tem a ecolalia é ainda mais difícil, porque eles falam. Não tem uma funcionalidade, né? Porque muito do que falam é repetição. Você pergunta se ele sabe, compreende. Por ser simples, ele até responde ali de forma breve ou que você entenda. Mas se ele não sabe, ou ele repete com a ecolalia, ou então com sílabas soltas. Qualquer coisa. Isso mesmo. Ele solta qualquer coisa porque ele já compreende que tem ali uma troca, né? Que a comunicação envolve troca. Um fala, outro responde. E aí ele quer responder porque ele já tem uma... Mas isso não tem funcionalidade. Avaliar a funcionalidade dessa interação é bem importante também. Muito, muito. E isso cabe, né, os pais entenderem também. Né? Porque muitas vezes eles vão... você está dando um diagnóstico para o meu filho? Você está querendo colocar uma doença no meu filho? Não, talvez a gente peca por não saber, né? Os pais não estão sabendo que estão errando, né? Não tem um manual ali de cada criança. Tudo que a gente faz é com a intenção de acertar, de fazer o melhor para a criança. Eles não vêm com um manual. E todos nós erramos. Todos. Quantos? Até como profissional, né? Por isso que eu acho legal essa rede, porque talvez um ponto que você não observou, né, que eu não observei, você observou e eu posso mudar a minha estratégia lá para estar atingindo, né? Eu acho que isso faz total diferença. Tem toda a razão. E algo que me veio agora, que também, não sei se acontece com você, mas comigo acontece muito. O tempo de retorno e o tempo de intervenção. Os pais têm essa ânsia de saber quanto tempo vai demorar, se a criança vai falar, se a criança vai se formar, se a criança vai casar. Isso acontece com você também? Muito. Eles querem saber quantas sessões eu vou levar. Nem assim, olha, fui encaminhada para você e eu queria saber quantas sessões meu filho vai precisar para ele não precisar mais de você. Nossa, mas eu nem conheci. Então, eu sei que existe essa ansiedade, né? Eu sei. Daí tem a questão financeira. Eles dizem, quero saber para eu fazer um empréstimo no banco, sei lá, eles, né? Mas, enfim, não tem como. Cada um é cada um. Talvez eu penso que o prognóstico ali vai ser rápido e tá demorando, porque não teve comprometimento da família. Então, muitos aspectos, muitos. Falta muito na sessão, né? Não participa, não vai. E tá dizendo que vai na fono, mas será que tá indo mesmo? E o nível de comprometimento? O nível de comprometimento. Então, tudo isso interfere nessa história, né? Não é tão simples eu te ligar e perguntar, eu acho que meu filho é autista, eu acho. Já dá o diagnóstico?
Já faz tudo ali, você só vai... O que ele vai precisar? Por telefone eles querem que a gente resolve tudo também, né? Que a gente já passe todas essas... Que a gente supra ali a expectativa e a angústia deles. Eu super entendo da angústia, sabe? Mas a gente precisa acompanhar, como eu disse, o prognóstico de uma criança que não tem nada no neurodesenvolvimento é totalmente diferente de uma criança que tem. Então ali você já vai percebendo. Como que eu vou dizer algo? Talvez é estímulo mesmo. Então por telefone, uma consulta só, a gente não consegue definir. E com relação à escola, quando ou em que momento, como que é feito esse estímulo e essa orientação? Existe uma orientação com relação a esse auxílio na linguagem também, com relação à escola? Ou quando que você chega a falar, não, acho que agora não é o momento de repente levá-lo, se tem possibilidade de ficar em casa, porque nem toda criança, a gente sabe que tem essa disponibilidade, né? A família tem... Mas quando existe a possibilidade da criança ficar em casa e toda a questão da escola é mais com relação à angústia de desenvolver mais rápido, você faz essa orientação? Eu sou muito a favor da escola. Sou muito a favor, desde o início. Daí, claro, eu sei que cada criança é criança, ficam doentes, tem toda essa, né? Eu penso na linguagem, eu não penso daí como um todo, né? Minha preocupação é a linguagem. Mas se não dá, então o que a gente vai fazer para estar suprindo isso também? Porque ficar só em casa, o que eu tô dando de estímulo? Então, até brinco, se conseguisse a escola 1 hora por dia, seria bem melhor do que ficar em casa sem fazer nada, né? Então, a escola é minha aliada, total. Converso com os professores, a gente também traça algumas coisas para estar estimulando. O que está acontecendo? O que você está estimulando dentro da sua sala? Então, para continuar, para essa parte da linguagem aí. Eu acho que assim, é uma rede mesmo. E a escola, para mim, eu super... É minha aliada. Ajuda? Ajuda. É como eu falei, eu não sei cada caso. Sobre a saúde em geral. Você tá muito gripado, você tá assim, você tá assim. Porque o primeiro ano a gente sabe que as crianças acabam ficando muito doentes, tudo, né? E acaba por comprometer outras áreas. Muitas vezes o ficar doente com muita frequência acaba comprometendo as intervenções, as intervenções, a fono, outros profissionais que são necessários. Mas, de um modo geral, a escola auxilia nesse processo. Mais ajuda do que... Mais ajuda. Tem escola, a maioria das escolas me ajudam. Mas a escola tem que estar preparada. Tem que estar preparada. Eles, assim, eu vejo, principalmente em educação infantil, os professores estão um pouco mais preparados. Eles conseguem visualizar, até eles mesmos encaminham, né? Muitas vezes, tem vezes que vem pra mim da escola. Que vem encaminhado da escola, não que eu encaminhei pra escola. Então, já falo, nossa, essa escola é... Porque, na maioria das vezes, a escola vai deixando também, né? E a escola dá esse suporte com relação aos profissionais? Eu vou ter que rir aqui. Depende. Falar pra você que é 100%? Depende de cada profissional. Tem profissional ali que foi se especializar e dá conta. E compreende o que é necessário. Mas falar que todos... Vou um pouquinho mais fundo. Você nota diferença com relação à escola pública e privada? A questão do suporte para crianças que precisam, que têm comprometimento, ou autistas, ou com TDAH? Olha, tem sim. Mas tem escolas públicas que também abraçam muito a causa, tá? Mas aí você vai investigando, daí talvez parente da diretora, existe isso. Quando eles querem, fazem. Mas também tem vezes que escola particular que também já... tem as duas coisas. Elas têm um comprometimento maior e tem a questão de uma estrutura melhor hoje em dia, de quando você começou a trabalhar com essa área? Porque não tem muito tempo que você também trabalha com essa área, não é isso? Isso. O autismo em si, eu falo que eu saí da faculdade e já tive uma paciente autista. Aí, esses autistas, eles estavam onde? Na PAI. Né? Na PAI. Ou com outros diagnósticos também. Ou com outros diagnósticos. Então, não tinha esses autistas dentro da rede regular.
né? Então, era ali dentro da PAI, você atendia e ficava naquele lugarzinho. Aí agora, né, com essas leis, tudo, teve mudança? Falar que teve mudança sobre estrutura física, sobre equipamentos. Capacitação? Até tem, mas não vejo assim que supriu tudo. Não supre a demanda. Não dá. Com a demanda que temos hoje. E daí você fica um pouco parada também, porque você vai cobrar algo que a gente sabe que não vai depender daquela profissional. Tem coisas ali a mais, né? Então, tudo isso é muito Particular. Muito particular. Tem que analisar. Tem escolas particulares sensacionais que abraçam e tem escola municipal também, municipal, estadual, que abraça. Mas pensa, o número de alunos numa escola estadual para uma escola particular. Né, o número de quantidade de alunos dentro da sala de aula, tudo isso interfere. Muitas vezes, o que acontece dentro do estado, do município, eles contratam profissionais estagiários, estão lá no primeiro ano da pedagogia, à distância. E aí? Eu me coloco num lugar, eu com 22 anos de graduada, eu não dou conta, você imagina? Não desmerecendo a profissional, porém acho muito pesado para isso, né? E elas estão lá. Exatamente. É uma dificuldade que a gente enfrenta hoje em dia, todos os dias, que a gente tem que tá lidando, né? Quando a gente tem o suporte Sim. E quando a gente não tem o suporte para lutar. Até para orientar esses pais, né? Sobre os direitos, sobre onde buscar, sobre como tá. Sim. Tá Mas fazendo. Tem escolas de educação infantil aí, CMEs, muito bons também. Que eles dão... Sim. Tem de todos os jeitos, né? Mas eu também vejo que tem escolas muito boas aí. Particular, municipal, estadual, que tem diferenciado. Não, maravilha. E uma outra questão. Quando a gente coloca e encaminha uma criança para intervenção, além das telas, o que mais atrapalha nesse processo? Tem mais alguma coisa que você observa? Uma das coisas que eu observo é que a criança precisa ter de rotina. Qual é a rotina dessa criança? Que horário que ela dorme? Que horário... Ah, não tem horário para almoçar. Opa, peraí. Né? A gente precisa ter rotina. Nós precisamos ajeitar a vida daquela criança. Vou acordar, vou fazer o quê? Né? O autismo não sofre por ansiedade, quer saber o que vai acontecer depois? Você acha que a criança normal também não tem isso? Como não? Nós também, se estruturar algum dia... Não, todos nós, né? Quando a gente tem uma rotina estabelecida, as coisas fluem de forma mais tranquila. Isso mesmo. E para as crianças, de um modo geral, isso é mais ainda, mais importante ainda, né? Para que eles funcionem, por mais que eles reclamem de rotina, né? Reclamam na hora de ir pro banho, reclamam na hora de dormir, mas vão. E se foge daquilo, eles sofrem. Isso. Então, o que a gente tem que entender é que na reclamação deles também tem a questão da segurança. Isso. De que está sendo cuidado. Quantas crianças que a gente percebe que não tem rotina nenhuma e que eles têm angústia, que eles sentem que não são queridos, que não são cuidados. Sim. O não é cuidar, né? O não também é amor, né? Exatamente, é amor, né? O limite, o colocar limite, o dizer não é uma forma de cuidar também. De amar. Então, eu vejo crianças aí, vamos pensar, né, com TEA. Se tá chovendo, a gente tem um estilo quando o tempo tá chuvoso. Então, o que vai mudar na chuva? O que eu vou ter que... Talvez eu vou precisar de uma sombrinha. Então, eu já fiz planejamento do dia. Hoje tá sol. Posso colocar que tipo de roupa? Hoje tá chovendo. Qual tipo de calçado? Então, isso visual, pro autista, ele precisa de coisas visuais. Talvez ele não tenha oralidade, mas ele consegue apontar na figura, em algo para você se comunicar. Então, e isso não é só pro autista, né? E sim para as crianças em geral. Isso, em geral. Porque daí você consegue, a rotina é essa, tá chovendo. Então, se tá chovendo, você não vai poder ir pra escola a pé. Então, vamos ver como a gente vai fazer, né? Se a mãe sempre leva a pé. Então, tudo isso a gente precisa ir ensinando. Ter uma programação, antecipação do que vai acontecer, principalmente quando houver mudanças. Isso mesmo. Porque se já tá ansioso ali, a linguagem em si já era. Daí já vai pra parte emocional. Aí já vamos para outra questão.
né? E uma coisa vai levando a outra. E você falou a respeito do visual e para aqueles que não são verbais. Nesses casos de criança que mesmo fazendo toda a questão de estimulação, nós temos muitas crianças que não são verbais. Sim. Como que a gente pode estar trabalhando? Como você trabalha com essas crianças no consultório, no ambiente familiar, nos outros ambientes? Você fez uma pergunta massa agora. Vou te falar, é legal. Porque eu tive uma formação que eu ouvi vários formadores falando que usar PECs era você rasgar o seu diploma. Que você não queria estimular uma criança autista na linguagem usando PECs. E eu vim com isso. Eu, então, não vou aplicar, vou poder né? usar. Você acaba de se formar, né? E aquilo foi. Como eu disse, logo no primeiro ano eu peguei uma criança autista. E ela até já tá mulher, já tem 22 anos, né? Então, já tá grandinha. E nisso, eu só faltava virar bananeira, sabe? E pra chamar a atenção. Tudo que você imagina com essa criança. Aí, um certo dia, eu fui fazer o curso do PECs. Eu falei, gente, o que mais que eu vou ter que fazer? Né? Porque você vai usando os seus artifícios, as suas estratégias, você vai estudando e não ia. E como que é? Se eu for usar o PECs, não vou usar, não vou estimular a fala, então o que é isso? Fui fazer o curso do PECs. Fiz o curso do PECs e coloquei com essa criança, né? Com esse adolescente. Gente, foi sensacional. Foi aí que começou a ter algumas coisas. Não que ela é totalmente oral. Mas começou a sair algumas coisas. A partir daí saiu. Mãe, pai. Pensa, a mãe nunca tinha ouvido falar. Mãe, chamar de mãe. Então, o PECs veio, assim, para me ajudar bastante. Então, eu sou super a favor. O que eu via também? Como eu trabalho dentro do departamento de saúde, né, de uma UBS, os pais dentro da UBS aceitam. Agora, na parte clínica, porque vai ter que levar uma pastinha, porque vai ter isso, aquilo, os particulares não querem. Como que funciona, só para as pessoas entenderem, como que funciona o PECs, a abordagem? Então, o PECs tem fases, né? Então, ele tem 6 fases, a parte inicial, que daí você vai ensinando a criança a pedir, né? Troca de figuras. Então, ele traz... Comunicação através das figuras. Isso, é uma comunicação por figuras mesmo, né? Até a tradução do PECs é isso. E daí você troca. Então, por exemplo, se ela quer um chocolate, eu coloco um chocolate, ela vem para pegar o chocolate, daí preciso do pai ou da mãe para ser o ajudante, e daí fica uma pessoa, eu ficava na maioria das vezes para fazer essa troca. Aí pegava a figura e eu dava o chocolate para a criança. Então, tem todas as fases, daí você vai passando disso. Daí você fala chocolate, mas você não fica mandando ele falar. Você vai estimulando aquilo por um treino, né, bem treinado mesmo. E aquilo você tem que ir não só dentro da minha sala, e sim em casa, tem que continuar, na escola tem que continuar. Então, assim, é muito bom o PECs quando é aplicado corretamente. Tem que ir para todos os ambientes. Para todos os ambientes. E é isso, porque você acaba estimulando, mesmo você não diretamente estimulando a fala, isso. Você estimula a comunicação. Isso porque aí. Até a troca, que muitos não compreendem, o contato visual e a troca, a triangulação, a funcionalidade da interação. Porque é exatamente isso. Para mim pegar o chocolate, eu tenho que mostrar a figura para o outro, eu tenho que ver se o outro está vendo a figura e o chocolate. É isso aí. Então, inclui aí uma troca social, uma comunicação legal. E uma interação. Então, quando não tem oralidade, ou mesmo se tem, né? Até o PECs não é só para a TEA, né? Dá para trabalhar com pós-AVC, que ficou afetada essa fala. Então, muitas coisas para saber cor. É bem legal, né? Mas ele tem toda uma estratégia para ser aplicado. E o que acontecia? Dentro da clínica particular, a mãe e o pai não queriam levar acha que vai levar uma pasta. Pastinha. Porque a pasta é como se fosse a boca da criança. Que ela vai usar para se comunicar. E daí eles achavam muito feio. Imagina que eu vou levar essa pasta? E os que estavam dentro do departamento, né, lá da UBS, eu já, como assim, é isso que tem? Então vamos, e se vai comigo, vamos que eu vou voando também. Então foi bem legal essa experiência. Então com essa paciente é algo assim que foi bem legal com ela. Que interessante, porque é uma forma que a gente vê bastante, a gente tem bastante pacientes
não verbais, né? Com Sim. comprometimento ou com comorbidades, com deficiência intelectual associada, então que tem uma demanda maior, Isso. uma dificuldade maior, né? Uma Sim. necessidade de suporte e que é uma ferramenta que a gente pode estar usando para melhorar essa comunicação com a criança. Porque muitas vezes o que eu observo que muito da irritabilidade, da angústia, da ansiedade, até agressividade, é pela dificuldade em se fazer entender, na compreensão e também na interação. Isso. Outra coisa que eu acho interessante falar é sobre os métodos, né, que estão agora por vir. O Denver, o ABA, então assim, eu sou fono. Eu não quis me especializar, eu sou fono ABA, eu sou fono Denver, não. Conheço a metodologia, porém eu optei por não ser método, né? Então, por não escolher um método. Isso. Eu vejo o que a criança está precisando naquele momento. Igual, eu fui atrás do PECS, fui com tudo e quis aplicar em todo mundo. A família não deu, tem casos que não vai, né? Então eu vejo também, não estou falando que não serve, pelo contrário. Eu, como profissional, não quis fazer isso. Eu conheço, sei, né? Tem N métodos aí. Tem Floor Time, tem várias metodologias. Então, isso que tudo vem para complementar. Só que eu não sou especialista em um método. Isso. Você busca fazer aquilo que a criança precisa. E a gente tem tido bastante busca com relação aos métodos. E as famílias ainda têm dúvida com relação, faço uma fono Denver, uma fono ABA, mesmo não sendo sua área, de forma bem sucinta. Quando que normalmente um é indicado, o outro, ABA ou Denver? Então, consegue trazer isso de forma, porque existe ali uma linha. Até determinada idade, a gente vai mais para a gente tende a ir mais para esse ou para aquele. Tem casos que eu vejo que a criança super adapta, mas tem casos que não adapta, né? Aquela coisa todos os dias, é a rotina, né? É montada a rotina. Tem casos que faltava a rotina, a criança foi. Então, eu falo que cada caso é um caso, né? Eu não sou totalmente a favor ou sou totalmente contra. Eu acho que depende de caso. Eu sou daquela, vamos tentar 1 mês, 2 meses e ver, mas porque aquela assistente terapêutica que tá lá, ela não tá vendo só a parte de fono. Ou ela tá vendo o todo, né? Mas pensa, muitas vezes também é uma estagiária, né? Ela não é todas as... por mais que tá filmando tudo, eu como fono ali, tem hora que eu me perco, né? Então eu vejo assim que é muito, muito importante também analisar isso para criança. Tem vantagens e desvantagens. Isso. Então, né, o quanto, como está sendo feito, tudo isso tem que ser analisado. Perfeito. Não, muito, muito, muito bom. E que mais que você nos traz de novidades? Você falou que tinha a respeito de novidades e a respeito do Denver e do ABA, que hoje tem se buscado mais não só a intervenção ABA, mas também as abordagens específicas ABA e Denver, fono ABA, fono Isso, Denver. Mas o que tem mais alguma coisa nessa área que a família possa lançar mão, digamos? Olha, eu vejo assim, muitos pais que já foram até para a área da genética, daí foram também para a área da nutrição, já tiraram tudo, né? Tem crianças que melhoraram, talvez ficava irritada na questão do glúten, da lactose. Eu falei que eu tenho N famílias aí com autismo que tiveram progressos, né? Então, eu falo que o autismo é algo que a gente precisa estudar sempre, né? Hoje, da vez são esses métodos, né? O Denver, o ABA, na escola o TEACH, né? Porque precisa dessa continuidade. Se eu estou trabalhando comunicação oral com o PECS, né? Essa comunicação alternativa, o que a escola vai fazer para nos ajudar? Né? Então, o que eu vejo assim, são esses estudos vendo as metodologias que vêm, que agora até mesmo os métodos estão complementando algumas coisas. E cada um é cada um.
Talvez você pode usar uma estratégia do ABA aqui e também do Denver, né? Então, falar que tem a sensação, assim... Exatamente. Eu acho que o que trouxe de muito bom a questão do ABA e que alguns outros métodos acabaram levando também a questão de você de você mensurar. Isso. De você estabelecer metas a serem atingidas e você ir mensurando. Porque o que eu observava muito é que vinha pra gente, a gente falava, nossa, tá fazendo a intervenção. E como que tá a evolução? Não, o profissional fala que tá evoluindo. Tá, mas tá evoluindo quanto? Ele estava onde e onde ele chegou, onde era para ter chegado, porque a gente tem que ir mensurando. E eu acho que os métodos trazem isso de forma muito objetiva. É que agora eu falo que organizou. Né? Tá organizadas todas a questão da comunicação, do motor, da parte sensorial. Então tem uma avaliação como um todo. Aí você vai pontuando e vai vendo onde que está. E daí você consegue visualizar se tem, talvez melhorou aqui, mas melhorou ali. Então daí o profissional vai avaliando. Eu acho que isso veio para nos ajudar. E a integração entre vários profissionais, entre várias áreas de... Não é porque faz já o AT, na minha opinião, talvez muitas vezes precisa da fono. Sim. Né? Mas precisa, muitas vezes precisa, não na maioria só, das vezes. Porque daí fica só como terapeuta atendente ali, né? Não, precisa dos outros profissionais também. Eu sozinha não faço milagre, eu já falo. Então, eu acho assim... Eu acho que nenhum de nós. Eu acho que quando a gente começa a andar juntos, a trabalhar como uma equipe, e essa troca entre os profissionais que eu ainda sinto muita falta. Dessa liberdade de falar, muitas vezes, diretamente com o profissional. Sim. Porque é diferente de você receber um relatório escrito do que você trocar direto com o profissional. Tem algumas coisas que a gente... É legal falar. Né? Talvez você eu observei nessa área. Isso. Você observou isso também? Isso. Podemos trabalhar um pouco mais essa questão? E eu vejo também a dificuldade, né, da troca da área médica também com a gente. E eu acho que isso não pode ter. Né? A gente tem que ter acesso uns aos outros. Sim, porque daí quem que vai ganhar é o que a gente está buscando, que é a criança, né, o adolescente. Exatamente. Não, maravilha, Andressa. Nossa, muito enriquecedor, viu? Eu gosto porque eu sempre aprendo muito. Muito das dúvidas que eu trago aqui também são dúvidas minhas, porque não é a minha área. Claro. Então, eu acabo aprendendo bastante. Claro. E isso, para mim, é enriquecedor, porque eu acabo ajudando, além das famílias terem acesso a esse conteúdo, nós acabamos... por aprender e repassar isso para a família e reforçar a importância do outro profissional na intervenção. Então, da gente fortalecer junto da família, o quão importante é essa abordagem multiprofissional. Não, é demais. E até, voltando um pouco sobre a linguagem, é legal falar que uma criança com vocabulário baixo, com pouco vocabulário, ela tem muita dificuldade na aprendizagem. Então, uma coisa tem a ver com a outra. Falo isso todos os dias, porque muitos vêm por dificuldade na aprendizagem. E aí você fala, teve comprometimento da linguagem, e aí a família traz assim, demorou para falar, ele tem trocas de fonema, ele tem dificuldade com algumas palavras, E aí você vai ver... e não foi dada a devida atenção no tempo certo. Isso mesmo. E isso acaba levando. Então, você vai somando dificuldades. Vem outra demanda que se soma à primeira que não foi ajustada. É isso aí. Então, não só autista, né? Os normais, muitas vezes vêm por falta desse estímulo. Porque tem uma idade que é normal essas trocas. Sim, nós temos, por exemplo, a casa, taza, né? Cachorro, tatoio. E tem trocas também que são mais tidas como aceitáveis e normais até determinada idade. Isso. Geralmente são quais? O C, T... Isso, no início que a criança começa a falar, então o C, né? Eles colocam pra frente o T. O R, né? Que daí eles fazem o barata, balata ou baiata, né? Daí também os encontros consonantais. De forma em geral, a criança tem que ter todos os fonemas no máximo até 5 anos. Deu 5 anos, a criança não tá trocando alguma coisa, pode já levar para fono. Por quê? Porque isso vai refletir na aprendizagem. O jeito que a criança fala ela vai escrever.
como isso é tão simples, mas é tão difícil para alguns pais entenderem. Né? Não, maravilha. E daí se tem outras trocas na escrita, daí é outro problema que daí é assunto para um outro encontro. É outra situação. Não, maravilha, maravilha. Muito, muito obrigada. Por favor, deixe uma mensagem para os pais. Bom, a minha mensagem é: brinquem com os filhos de vocês sentados na mesma altura, que os olhos de vocês consigam pegar os olhos dos filhos de vocês, para que eles tenham um modelo. Se dermos um modelo para essas crianças, certeza que elas vão aprender. Então, esse é o meu recado. Dê um modelo para crianças. Maravilha. Muito, muito obrigada a você. Agradeço, e muito obrigada a cada um de vocês que nos acompanham. Eu que agradeço. Nossa, foi demais. Para mim foi muito bom. Perfeito. Beijos. Beijos.